A galera aí do chat, muito obrigado pelo bom dia, pela recepção. Obrigado mesmo. Isso. Vamos dar continuidade. Semana passada foi uma aula gostosa. Nós começamos a parte introdutória de gases, né? Trabalhei algumas transformações com vocês, isobárica, isovolumétrica, isotérmica, começamos a discussão disso. E agora nós vamos chegar na equação dos gases perfeitos. Mas antes de chegar na equação dos gases perfeitos, está aí uma foto do querido Clapeyron, o famoso, que criou a equação de Clapeyron para os gases perfeitos ou ideais. Nós vamos chegar lá. Então, vamos começar com essa equação de Clapeyron? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que, quando eu vou estudar gases, a pressão... Você está vendo que essa pose dele sentado lendo alguma coisa não foi invenção nossa, que esse negócio de tirar foto pensando, mostrando que estamos estudando, fazendo alguma coisa, não, né? Fazendo uma coisa diferente. Tipo assim, tira uma foto minha distraído estudando. Aí o Clapeyron já tinha feito algo assim, tá vendo? Não foi invenção moderna. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, uma mudança de estado, uma transformação gasosa, Clapeyron percebeu que o conjunto pressão, volume e temperatura é proporcional. Esse R é uma constante de proporcionalidade. Foto espontânea, exatamente. Vai, me pega distraído, tira uma foto. A constante de proporcionalidade, que é a pressão, volume e temperatura, é proporcional à quantidade de matéria. Esse N, você está cansado de saber, é o número de mols, que é a massa sobre a massa molar. Lembra disso lá na química? N, número de mols, é a massa sobre a massa molar. Lembra disso? Então, a pressão, volume e temperatura, essas variáveis de estado, elas são proporcionais à quantidade de matéria. E essa constante de proporcionalidade ganha um nome interessante. O R, ele passa, que essa proporção, né, constante de proporcionalidade, olha o nome que ele passa a ter. Constante universal dos gases perfeitos. Eu preciso que você preste atenção no nome. Constante universal. Não é constante de cada gás, tá certo? Então, pressão vezes volume é proporcional, o R, né, à quantidade de matéria e a temperatura absoluta. Tá certo? Então, PV igual a nRT. E você conhece 1000 macetinhos, né, para poder guardar essa IPV igual a NRT. Não vou ficar falando, não, que envolve algumas palavras de baixo calão. Eu sou um cara assim que zela por um português um pouco mais correto. Só que não, né? Bom, então PV igual a NRT. O R, como eu falei, é a constante universal dos gases perfeitos, e ele tem esses dois valores, 8,31 Joule-mol por Kelvin, ou 0,082 atm litros mol por Kelvin. Crianças, entendam uma coisa. Essa constante universal dos gases, ela é dada, tá certo? Você não tem que saber ela de cabeça, não. Acaba que você sabe ela de cabeça pela quantidade de atividade, a quantidade de exercício que você vai desempenhando, que você vai resolvendo, que você vai praticando, tá certo? Então, vamos avançar nisso aqui. Então, vamos chegar na lei geral dos gases, que está aqui do lado, ó, no nosso canto direito da tela. Então, o que eu sei no estado 1? Estado 1 de um gás, de uma mesma massa gasosa, eu tenho uma pressão, um volume e uma temperatura. E, claro, se é a mesma massa gasosa, tanto o N quanto o R não vai mudar. Quanto eu mudo, não vai mudar quanto eu mudo para o estado 2. No estado 2, eu estou tendo a mesma massa gasosa, ou seja, mesmo N, mesma massa gasosa, a uma pressão 2, a um volume 2, a uma temperatura 2. Claro que você percebeu que NR no estado 1 é absolutamente idêntico a NR no estado 2. Então, se eu vou igualar NR no estado 1 com NR no estado 2, eu tenho quem? P1V1T1 igual a P2V2T2.
P1V1T1 igual a P2V2 sobre T2. Essa equação é conhecida como lei geral dos gases perfeitos. Particularmente, é claro que os gases perfeitos, né? Nós trabalhamos com ela levando em conta a temperatura a 0 Kelvin, 0 Celsius, 273 Kelvin, e a pressão de um ATM, trabalhando com isso, nessas condições, né? Condições normais, temperatura e pressão. E agora eu gosto de trabalhar com essa equação dos gases perfeitos, porque ela resolve um problema imenso. O aluno, quando eu apresentei transformação isométrica, isobárica, isotérmica, isobárica, isométrica, isotérmica, olha que interessante, nós resolvemos o problema daquele tanto de equação. Basta nós sabermos essa equação P1V1T1 é igual a P2V2T2. Inclusive, no plantão que eu estava trabalhando esse tempo atrás, quando eu trabalhei essa equação no plantão, teve uma questão que envolvia isso, e eu comentei, olha, vocês não viram isso aí não, mas vamos utilizar, não tem problema não. Um aluno me perguntou, Alan, então se eu souber essa equação, que é a lei geral, P1V1T1 igual a P2V2 sobre T2, eu sei todas as transformações, sabe? O que é a transformação isométrica ou isométrica, isovolumétrica ou isocórica? Uai, o volume permanece constante. Então, se eu escrever P1, V1, T1, P2, V2, T2, e a transformação for isovolumétrica, tchau volume, tchau volume. O que sobrou aqui, P1, T1, igual a P2, T2. É o que está escrito aqui. O aluno, quando ele percebe isso, ele fica numa felicidade, porque são 3 equações que viram apenas uma, né? Eu entendendo essa lei, tudo está resolvido. Ah, e se for uma transformação isobárica? Isobárica, a pressão é constante? Então a pressão some sobre o V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, está aqui. Se for uma transformação isotérmica, temperatura constante, T1 vale T2, P1 V1 é igual a quem? P2 vezes V2. Está aqui a equação. Você vai concordar comigo que é uma ferramenta poderosíssima. Tá certo? E agora, nada melhor do que praticarmos um pouco. Resolve essa questão número 1 para mim e manda a resposta para mim no chat. Estou aguardando. Mandou bem, mandou bem, mandou bem.
Só um minuto, teve um probleminha técnico aqui. Fala, Gustavo. Vi aqui, vi aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos fazer? Olha só. Certa massa de um gás, certa massa de um gás ideal ocupa um volume de 49,2 litros. Volume 49,2 litros. Sob uma pressão de 3 atms. Legal? A uma temperatura de 27 graus Celsius. Bom, 27 graus Celsius, você já está cansado de saber que é 300 Kelvin, né? Falou gás, nós trabalhamos com Kelvin. Temperatura absoluta. A constante universal dos gases vale 0,082. R, 0,082 o quê? ATM, litro, mol, sobre Kelvin. Vou deixar essa unidade para ganhar tempo. Determine, letra A, o número de mols desse gás. Eita, como é que eu vou encontrar o número de mols disso aqui? Ué, vamos lá, vamos escrever Clapeyron. P, V, igual a N, R, T. Vamos lá. Quanto vale a pressão? 3 atms. Meu volume, 49,2. Eu quero o número de mols. Minha constante universal, 0,082 vezes 300. Então, eu tenho 3 vezes 49,2, 3 vezes 49,2, 147,6. 147,6 igual a N vezes 300, que multiplica 0,082, 24,6. Então, meu número de mols é igual a 147,6, que divide 24,6. Número de mols é igual a 6. Tranquilo? Beleza, letra A? Letra B. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferente. Letra B, ele pergunta para mim, a massa do gás, sendo a massa molar M igual a 28 gramas por mol. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Número de mols é quanto? 6. Eu quero a massa sobre a massa molar. Sobre 28. A minha massa é 6 vezes 28. Que dá 168.
Muito bem. Agora vem a letra C. O que diz a letra C? O volume de 1 mol. Ah, então eu estou pedindo volume ocupado por quem? Por 1 mol. Nas condições de pressão e temperatura consideradas. Então, qual é a minha pressão? 3 atms. E minha temperatura, 300 Kelvin. Acontece, Gustavo, acontece. Bom que você percebeu onde você errou e a gente aprende com a correção do erro. Corrija, toca o barco. Então, vamos lá. Então, eu quero o volume que 1 mol ocupa. Então, vamos lá. Ó. PV igual a nRT. Pressão é 3, volume no de mols é 1, o R 0,082 e a nossa temperatura considerada 300 Kelvin. Volume igual 0,082 vezes 100, vê se você concorda. 300 que divide 3, 100. Então, volume é igual a 8,2 litros. Valeu, valeu. Poderia, poderia, na temperatura considerada, poderia. Faz aí, vê o que você encontrou. Pode, pode. O pessoal está querendo fazer uma regra de 3, pode. Por que que pode? Porque eu não estou mexendo com a pressão é a mesma, a temperatura é a mesma, entendeu? Então eu estou tendo que o volume e o número de mols são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Entendeu o que eu falei, Mansano? Entendeu, Carita? Da mesma coisa, dá certo, dá certo. Porque olha aqui para a equação, ó. Pressão, deixa eu mudar a cor que eu estou escrevendo lá em cima. Olha só. Pressão, volume, nRT. Eu estou analisando volume, número de mols, vezes R, temperatura sob pressão. Você está percebendo que R, T e P ficou constante? Então, eu estou falando que meu volume é uma proporcional ao número de mols. Entendeu o que eu fiz aqui? Eu coloquei um K, uma constante de proporcionalidade qualquer, só para você poder entender. Por que que eu fiz isso aqui, ó? Porque tem muita gente perguntando, ah, eu posso encontrar esse volume por regra de 3? Pode, poderia. Mas qual o motivo de você poder encontrar a regra usar a regra de 3? Porque, olha só, R, T e P não mudou. Então, o volume é proporcional ao número de mols. Quem é esse meu K? Esse meu K aqui é R, T sobre P. Só para você poder entender que o volume e o número de mols são proporcionais nessa questão. Tá ok? Tranquilo? Boa questão, né? Um bom começo de jogo para a gente. Faça isso aqui para mim. Vamos lá, faz isso aí para a gente.
e mandem a resposta para mim. Ó, a resposta de vocês estão batendo. Todo mundo está encontrando aí a mesma resposta. João, eu quero que você dê uma revisada nisso aí. Dá uma revisada aí, João. Você está errado em conta. Mais respostas? João Vitor, conseguiu revisar? Sei não, João. Me parece que sua letra A ainda não tá batendo. Mas ver o pessoal errou também, né? Porque a maioria não deu essa resposta. Vamos lá, então? Comigo? Certa massa de um gás ideal sob uma pressão de 3 atm. Então, a pressão inicial é 3 atm.
Quando confinado a um recipiente de volume 3 litros, volume inicial, 3 litros. Eu vou tirar o índice zero, vou colocar 1 e 2, que é melhor. P1, V1. A uma temperatura de 27 graus Celsius. T1, 27 graus Celsius, que você sabe que vale 300 Kelvin. Então, vamos ver? Letra A. A letra A ele me fala assim. A pressão que exercerá essa mesma massa, então aqui é uma pressão 2, quando colocada num recipiente de volume 3,5 litros, V2 é igual a 3,5 litros, a uma temperatura 177 graus Celsius. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a temperatura em Celsius para Kelvin. Como que eu transformo isso? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais menos, né? Menos 273. Não é isso? 0 graus Celsius é menos 273 Kelvin. 0 Celsius é menos 273 Kelvin, não é isso? Não, gente, desculpa, mais. 0 Celsius é 273 Kelvin. É, um vacilo aqui, desculpa, falta de atenção. Então, como é que nós vamos fazer? A minha temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius, 177, mais 273. Isso aqui dá quanto? Você somou. 177 mais 273, 450 Kelvin. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu sei que P1, V1 sobre T1 é igual a quem? P2, V2 sobre T2. Meu P1 é 3, meu V1 é 3, minha temperatura inicial 300, P2 eu quero saber, V2 3,5 e meu T2 450 Kelvin. Então, P2 é igual. 3 por 300 é 1 sobre 100. 3 vezes 450, que divide 100, vezes 3,5. P2 é igual. Fazendo essa conta, deu 3 vezes 450, que divide aproximadamente P2, 3,857, aproximadamente 3,86 ATM. É mais fácil. Pode ser também, Gustavo. Toca o barco. Do jeito que você achar melhor aí as contas. Fica livre. Essa foi a letra A. Vamos fazer a letra B. A letra B ele fala assim: o volume que deveria ter o recipiente, vamos chamar de um V2, para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm e a minha temperatura fosse 23 graus Celsius. Aí você transformou a temperatura para Kelvin, 23 mais
mais 273. Temperatura em Kelvin deu 296 Kelvin. Então, vamos lá. P1, V1, T1, igual a quem? P2, V2, sobre T2. P1 vale 3, V1 vale 3, aqui vale 300. Ele quer saber V2, então P2 vale 2, ele quer V2, e minha temperatura 296. Então vamos lá. 3 sobre 100 igual a 2 vezes V2 sobre 296. V2 é igual a 4,44 litros. Ai, ai. Isso, 4,4, exatamente 4,44. Isso aí. Boa questão, né? Chatinho com essas contas, mas não tem jeito da gente fugir. Se aparecer alguma coisa disso aí, você não pode cometer aí o deslize de fazer essas contas a toque de caixa. Tem que ir devagarzinho, tem que revisar, tem que testar, ver se não está fazendo nada errado, para não perder a questão. Dúvidas? Então, vamos lá. Todo mundo copiou? Ou tirou print? Então, vamos embora. Resposta, eu não sei por que apareceu essa resposta errada aí. Então, nós estamos dando um passo maior agora. Vamos entrar na termodinâmica. E para eu poder dar esse passo, a gente poder entrar em termodinâmica, eu preciso lembrar um negócio muito, muito importante para vocês. Nós sabemos que o calor ele flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Do ponto de maior temperatura para o ponto de quê? De menor temperatura. Então, a temperatura vai ser uma propriedade que determina o sentido de propagação de calor. Se eu tenho, por exemplo, um local, uma barra, por exemplo, onde a temperatura é 80 graus Celsius, e no outro a temperatura é, vamos supor, 20, eu sei que o calor está fluindo de 80 graus Celsius para 20 graus Celsius. Eu tenho sentido do fluxo de calor. Essa é uma ideia muito legal, muito bacana, para a gente poder lembrar, para dar esse primeiro passo, entrando em termodinâmica. A temperatura é uma propriedade que determina o sentido de propagação de calor. E aí a gente vai entrar em trabalho. Se tem um assunto que é recorrente, que é cobrado, que nos exige muito, é trabalho. E o primeiro trabalho que eu vou discutir com vocês é uma transformação isobárica. Transformação isobárica é uma transformação com a pressão constante, não é isso? Transformação a uma pressão constante. E veja bem, eu vou interromper, porque falta aí menos de 3 minutos para encerrar minha aula, e eu não conseguiria fechar esse tópico. Então, o que nós vamos fazer? No nosso próximo encontro, eu começo com transformação isobárica. Passou rápido, né? Vamos ver o que sai para a gente em minutos de sabedoria? Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios e com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas
e duradouras. E para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Eu vejo muita gente, eu vejo muita frase legal, onde um delas fala assim, ó, o ser humano, nós humanos perdemos muito tempo gastando saúde para acumular dinheiro, né? Depois gastamos muito dinheiro para poder recuperar a saúde. Vivemos como se não existisse o amanhã. E no final, todos nós morremos como se não tivéssemos vivido. Então, a vida é uma dádiva, é um presente. Por isso que é chamado de presente. O dia de hoje é um momento presente, é um presente para nós. Então, vamos viver da melhor maneira possível. Não vamos nos apegar às coisas fúteis, às coisas transitórias, às coisas que realmente são efêmeras, são passageiras. Ontem, conversando com um amigo meu, tinha tempo que a gente conversava, e uma das coisas que está deixando bem claro para nós, esse momento que nós estamos vivendo, é que a hora que isso tudo acabar, nós queremos sim estar mais próximo das pessoas que são relevantes para nós, que nos deixam felizes, que nos deixam um sorriso largo, um sorriso fácil. Eu espero que todos vocês também estejam refletindo sobre esses grandes desafios que esse momento de pandemia está passando para todos nós, tá certo? Curso Sul, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas, pelas participações, tá certo? Obrigado, coordenação, pela parceria de sempre. Vida longa e próspera a todos. Um forte, caloroso e um distante abraço para todos vocês. Até semana que vem. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Subo a aula para vocês dentro de alguns minutos.